Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bom com vocês? Hoje nós iremos fazer o estudo de 1 Coríntios capítulo 3. Na semana passada nós fizemos o capítulo 2. Hoje nós iremos ler, estudar, meditar a palavra no capítulo 3. E eu peço a você que fique nesse momento com o coração extremamente aberto para compreender e entender a palavra. Lá no início do estudo eu disse que a palavra de Deus, ao chegar à palavra de Deus, nós precisamos ter uma mentalidade aberta para aprender da palavra, porque a palavra muito provavelmente irá contradizer algumas crenças que você trouxe da sua experiência, que você trouxe da sua religião. Isso tudo vai ser trazido ao crivo da palavra, à avaliação da palavra. E é a palavra que é verdadeira, é ela que continua e continuará sendo eterna. E todo o resto, todo o nosso conhecimento fora a palavra, esse sim não vai ter um valor eterno. Bom, nós vamos estudar hoje o capítulo 1 Coríntios 3 e eu tenho aqui em mente a ideia de poder trazer aos irmãos a mesma estrutura que nós estamos fazendo nos outros estudos. De poder elaborar perguntas em cima do texto, de poder ler outras traduções, consultar comentários, enfim, todas as ferramentas de reflexão para que nós possamos realmente trazer um estudo aqui para aprender da palavra de Deus. Então, sem mais delongas, vamos direto para o texto e eu vou ler aqui a versão da NVT, que é a nova versão transformadora, mas você pode me acompanhar e é até interessante que você acompanhe outras traduções para poder verificar essas nuances, esses comparativos de usos na hora da tradução, de palavras na hora da tradução, que com certeza o estudo variado desse jeito edifica também, edifica o estudo, Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 3 está escrito o seguinte: Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo ou fossem criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo, e ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Têm ciúme uns dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Quando um de vocês diz, eu sigo Paulo, e o outro diz, sigo Apolo, não estão agindo exatamente como as pessoas do mundo? Afinal, quem é Paulo? Quem é Apolo? Somos apenas servos de Deus, por meio dos quais vocês vieram a crer. Cada um de nós fez o trabalho do qual o Senhor nos encarregou. Eu plantei e Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. Quem planta e quem rega trabalham para o mesmo fim e ambos serão recompensados por seu árduo trabalho. Pois nós somos colaboradores de Deus e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente e agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo. Aqueles que constroem sobre esse alicerce podem usar vários materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou e o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se ela sobreviver, o construtor receberá recompensa. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado do meio do fogo. Vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Deus destruirá quem destruir seu templo, pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. Que ninguém se engane. Se algum de vocês pensa que é sábio conforme os padrões dessa era, deve tornar-se louco a fim de ser verdadeiramente sábio. Pois a sabedoria deste mundo é loucura para Deus, como dizem as Escrituras. Ele apanha os sábios na armadilha da própria astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, sabe que nada vale. Portanto, não se orgulhem de seguir líderes humanos, pois tudo lhes pertence.
Paulo, Apolo ou Pedro, o mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro. Tudo é de vocês. E vocês são de Cristo. E Cristo é de Deus. Amém? Vamos primeiramente orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela sua palavra, agradecemos, ó Deus, por esse momento de estudo, que o Senhor possa iluminar a minha mente, a mente de quem está ouvindo, para nós podermos trazer para a nossa vida a prática, a sua vontade. Que o Senhor possa, ó Deus, cumprir a nossa vida a tua vontade, que nós não sejamos hipócritas, que nós não sejamos guiados por heresia, mas que nós sejamos realmente um povo que trabalha para entender a sua palavra, que estuda a tua palavra, que interpreta a tua palavra de tal maneira que nós realmente possamos vivê-la em plenitude, vivê-la do jeito que o Senhor deseja que nós vivamos. Que o Senhor possa iluminar esse estudo, iluminar a nossa mente, tirar toda a distração, que nós realmente possamos aprender mais do Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmão, vamos lá. Nós temos aqui o estudo de Coríntios e, como nós fizemos na última aula, eu primeiramente irei fazer 3 perguntas e ao final nós iremos responder, mas acredito eu que você no decorrer do estudo vai conseguir extrair essa resposta, a resposta dessas perguntas. Beleza? Então, anota as perguntas que eu vou te fazer, ou depois de terminar, dá um pause, tenta responder hoje com o conhecimento que você tem e depois ao final a gente tira a prova. Tranquilo? Primeira pergunta é: o que significa o fogo do verso 13? O que significa o fogo do verso 13? Na pergunta 2, pessoas católicas podem ser salvas? Olha eu polemizando a coisa aqui. Pessoas católicas podem ser salvas? A gente vai ver isso no próprio estudo. Pergunta número 3, somos templos de Deus e quem destruir o templo de Deus, Deus os destruirá. Essa afirmação, encontrada no verso 17, se refere aos suicidas, ou seja, destruir o templo, a ideia do suicida, do destruir, de se matar, é isso que ele quer dizer? Bom, tendo aqui as 3 perguntas, dá um pause aí, tenta responder, depois volta no vídeo aqui para a gente continuar o estudo, beleza? Seguinte, meus irmãos, antes a introdução à carta, né? O que vem antes da carta? Como eu já disse aqui em estudos anteriores, o entendimento da palavra, que é um livro, se dá também pelo entendimento do todo, né? Então estamos fazendo um estudo de Coríntios, não dá para a gente ficar pegando capítulo partido e tentar interpretá-lo e entendê-lo lendo só ele. A gente sempre vai retomar o assunto que está sendo tratado desde o início. E aqui a gente vem já de um histórico, aonde lá no capítulo 1, Paulo começa a advertir a igreja de Corinto que estava tendo discussões sobre quem que era discípulo de quem, né? Quem foi batizado por quem. Alguns diziam que era Paulo que os batizou, outros diziam que era Apolo, outros diziam que era Cefas, Pedro, enfim, essa discussão estava acontecendo. Paulo aproveita dessa discussão para poder tratar isso com os irmãos em Corinto e também ensiná-los diversas verdades espirituais. Bom, essa é a introdução da carta. No capítulo 2, né, a gente tem aí, inclusive, uma continuidade da explicação sobre o porquê eles não terem esse tipo de discussão, e Paulo começa a fazer uma explanação sobre o homem carnal e o homem espiritual, né? E ele, no capítulo 2, faz essa diferença, trazendo para nós vários argumentos, igual a gente viu na aula passada, sobre a nossa fé ser baseada no poder do Espírito Santo de Deus, e não em argumentos humanos persuasivos. Agora, no capítulo 3, ele começa a falar com os irmãos coríntios sobre o fato deles ainda continuarem sendo carnais. Ele agora continua, ele dá continuidade a esse assunto espiritual, carnal, e só que agora nesse capítulo 3 ele tenta trazer numa perspectiva comportamental. E, meus irmãos, preste atenção no capítulo 3, preste atenção nesse estudo e veja como é
uma exortação bem-sucedida? Como que exorta de maneira positiva, de maneira certa? Porque esse Coríntios capítulo 3 é uma lição de exortação. Inclusive, tendo agora a explanação sobre a introdução do livro, eu retomo aqui o tema da carta, que é a diferença entre pessoas carnais e pessoas espirituais. De fato, uma aula de exortação. Bom, esse é o tema da carta e eu entendo que é o tema da carta porque ele traz aí uma sequência expondo isso. E claro, existem alguns subtemas aqui, por exemplo, nós podemos ver que Paulo também fala sobre a questão de nós sermos templos de Deus, a questão sobre o fundamento da doutrina, sobre galardão, mas tudo começa na introdução, no início dessa carta, onde ele tenta, por mais uma vez, dar continuidade ao que foi dito no capítulo 2 sobre esse homem espiritual e esse homem carnal, aonde estes dois são diferentes e os crentes de Corinto estavam tendo atitudes, agindo como homens carnais. Repara no versículo 3, olha essa lição de exortação. Lá no capítulo 1, na verdade, ele sauda a igreja, ele elogia a igreja, fala que a igreja tem dons, que ele ora, enfim, pela igreja, ele agradece a Deus pela igreja. Ok. Só que depois ele começa a exortar, a mostrar para eles um ponto negativo que precisa mudar, que é essa dissensão, essa discussão que estava tendo lá. Aqui no capítulo 3, ele começa a falar e ele fala no versículo 2 que ele, com leite, criou eles, ensinou eles e não com manjar. Em outras palavras, isso significa rudimentos básicos da fé cristã. Ou seja, ele ensinou para eles o básico, o fundamental. E não uma coisa mais sólida, né, mais avançada. E por que ele fez isso? No versículo 1, ele chama esses cristãos de carnais, esses crentes de Coríntios de carnais, já chamando a atenção, sendo objetivo do porquê, do qual assunto ele queria tratar com eles. Então ele já chega para os coríntios e fala, olha, vocês estão sendo carnais, ok? Vocês estão agindo como meninos em Cristo. Ponto. Ou seja, foi direto ao ponto. Esse é o assunto que eu quero tratar com vocês. Ponto. Então aprende a exortar. Vai direto ao ponto, ok? Chegou direto ao ponto? Agora você vai explicar por que você está falando isso. E aí ele fala que, a partir do verso 3, agora no versículo 3, que eles são carnais ainda, porque havia dentro deles, no meio deles, contendas, invejas, dissensões, essas brigas. E olha que interessante, ele fala isso fazendo uma pergunta. No versículo 3 ele pergunta, ele fala isso no final. Ele diz assim, porventura carnais, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Ele está perguntando, ou seja, olha, no meio de vocês está tendo inveja, contenda, briga. Por acaso isso aí não é coisa de gente carnal fazer, não? Olha só como que exorta. Ao invés de acusar afirmando, ele agora faz uma pergunta para que eles próprios, os coríntios, percebam que eles estão agindo daquela maneira. Mas é claro, pensa na nossa prática, que quando nós quando é apontado em nós um erro, nós tendemos a justificar. Alguém fala um erro nosso, o que a gente faz? A gente tenta justificar. Não, mas eu fiz isso aí por causa disso, por causa daquilo. Não, eu não quis dizer isso. Enfim, Paulo ele é inteligente, ele sabe disso. Então olha o que ele já diz no versículo 4. Porque dizendo um, eu sou de Paulo e o outro eu de Apolo, porventura não sois carnais? Ou seja, ele primeiro foi objetivo no início, ele disse qual que é o assunto é vocês estão sendo carnais agindo como meninos, ok? Deixa eu te perguntar uma coisa, vocês não estão tendo no meio de vocês brigas, dissensões, invejas? Isso por acaso aí não é algo carnal? Fez uma pergunta, deixou eles pensarem. E depois, antes de imaginar que eles iriam justificar que eles não estavam sendo invejosos, briguentos, enfim, ele foi direto ao ponto mostrando na prática quando é que eles foram invejosos e briguentos. Quando? Quando vocês estavam discutindo quem era de quem é de Paulo, quem é de Apolo. E novamente perguntando,
eu sou de Paulo, outro eu de Apolo, porventura não sois carnais? Mais uma vez ele pergunta. Olha que aula de exortação. Direto ao ponto e com perguntas ele vai falando o que eles estão fazendo de errado e na prática aonde foi que eles cometeram esse erro. Para não ter sombra de dúvidas, na hora que você for exortar uma pessoa, ensina ela na palavra de Deus, toca no assunto, vai direto ao ponto, chega para ela e faz perguntas para que ela mesma veja que ela está sendo daquele jeito e antes que ela justifique, apresente para ela, olha, naquela situação você fez isso e isso foi uma atitude invejosa, isso foi uma atitude briguenta, não foi carnal isso não? Perguntando, direcionando através de perguntas as pessoas ali a se corrigirem. Uma aula de exortação com o apóstolo Paulo. Bom, continuando, ele diz ainda, ele continua agora, depois de falar isso tudo, a explicar uma doutrina. Porque ele faz a pergunta, né, dizendo quem é Paulo, quem é Apolo, né? Nós, na verdade, somos apenas aqueles que plantou, que regou, mas o importante é aquele que dá o crescimento, que é Deus. Nós somos apenas cooperadores, né? Igual está no versículo 9 aí. Somos cooperadores de Deus, somos lavoura de Deus, somos edifício de Deus. E aí é o seguinte, agora que nós temos aí a introdução da carta, o tema da carta, todas essas características aí, daqui para frente ele começa a trazer esses aspectos doutrinários que eu queria trabalhar com os irmãos aqui, um por um. Vamos pensar aqui, por exemplo, no versículo 6, quando ele diz no versículo 6 que eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Ele está daí para frente nos mostrando que nós somos privilegiados em poder cooperar com a obra de Deus. Uma obra que é exclusiva de Deus. A obra, meus irmãos, é de Deus. A obra é de Deus. Isso precisa estar guardado na nossa mente. A obra, ela é de Deus. Nós somos apenas cooperadores, ajudantes na obra que é de Deus. E isso argumenta em favor do fato de que o homem carnal não valorize mais um homem do que o outro. Não valorize mais um líder do que o outro. Porque no final das contas todos possuem uma parcela privilegiada da obra de Deus. O que de fato é importante é entender que essa obra ela é de Deus. No versículo 11 ele diz aí, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento da fé que salva é Jesus. O que se constrói por cima desse fundamento, que é Cristo, isso será julgado, avaliado por Deus no dia do juízo. No dia do juízo haverá um julgamento sobre o edifício. Repara aqui que logo quando, depois de Paulo ter feito essa introdução exortadora sobre a atitude errada, ele inicia então essa explicação doutrinária, dizendo que nós somos cooperadores e não somos responsáveis ou maiores do que um do que o outro. Entretanto, no versículo 8, ele cita que apesar de cada um ser apenas a mesma coisa, né, diante da obra que é de Deus, nós receberemos um galardão segundo o nosso trabalho. Ou seja, beleza, somos diferentes, mas segundo o nosso trabalho aqui receberemos uma espécie de recompensa de Deus por conta disso. E dando continuidade ao argumento a partir do verso 8, a partir do verso 9, ele tenta fazer uma analogia para nós entendermos o nosso papel no reino de Deus, o nosso papel de cooperadores. E ele fala sobre cooperadores, sobre pessoas como se fosse uma lavoura de Deus, e depois ele faz a analogia edifício de Deus. E na hora que ele faz essa analogia do edifício, a partir dela ele começa a construir um argumento mais sólido, uma analogia mais detalhada, usando esse termo edifício de Deus. E aí ele começa a falar, por exemplo, exemplificar que nessa ideia do edifício ele foi usado por Deus com graça para poder fazer com que o fundamento, Cristo, seja anunciado naquele lugar. Apolo e outros líderes, também usados com graça, foram usados para regar, para construir sobre esse fundamento
o edifício de Deus, a doutrina, a explicação das regras, da aplicação prática. Enfim, Deus coordenou toda essa obra usando a vida deles, assim como usa a sua, assim como usa a minha vida. E ele deixa bem claro para eles que o fundamento não é nenhum deles, mas Cristo Jesus, no versículo 11. E aí no versículo 12, ele continua a explicar, nos chamando a atenção para nós realizarmos uma avaliação sobre nós mesmos, sobre nossas atitudes, sobre nosso comportamento, sobre a nossa vida, sobre a nossa doutrina, sobre tudo que a gente faz, porque quando ele fala sobre o edifício, ainda nessa analogia, ele diz aí no versículo 12, e se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, isso tudo são analogias para se referir à doutrina, à obra de cada um diferente. Cada um edifica sobre esse fundamento Cristo de forma diferente. Cada um constrói sobre esse fundamento Cristo de forma diferente. E Deus vai usando tudo. Ah, Luiz, mas quem no final das contas vai estar certo ou errado? A Bíblia está nos ensinando aqui nos próximos versículos que a obra de cada um, versículo 13, se manifestará na verdade no dia A declarará. Que dia é esse? Em algumas versões, talvez na sua Bíblia, aí, essa palavra dia está com D maiúsculo. Isso está se referindo ao dia do juízo, ao dia que Deus estabelecerá um juízo sobre toda a humanidade. Tanto aqueles que são os ímpios, pecadores, para o inferno, como aqueles salvos para galardão. Enfim, nesse dia haverá uma manifestação clara sobre a obra de cada um, sobre a doutrina que cada um estabeleceu sobre o fundamento Jesus Cristo. Bom, continuando aí, ele mostra que nesse dia, no versículo 14, que se a obra deste que edificou sobre o fundamento é uma obra comparada aí, por exemplo, ao ouro, à prata, a pedras preciosas, essa pessoa construiu essa doutrina sobre a palavra, sobre algo que é verdade, sobre uma doutrina correta, firme. Essa doutrina, no dia do juízo, no dia do fogo de Deus, que é essa manifestação da justiça perfeita de Deus, ela irá manifestar, mostrar se aquela doutrina que você seguiu, ela realmente condiz com Cristo Jesus ou não. E olha que curioso, no verso 15 diz a consequência do contrário, daqueles que têm, por exemplo, o seu edifício comparado à madeira, a feno e a palha. Porque esses materiais são materiais que não resistem ao fogo. Mas no versículo 15, ele cita que essa pessoa que tem esse tipo de material, né, fundamentando aí o edifício, essa pessoa ainda assim será salva. Todavia, como pelo fogo, ela vai ter um detrimento, né, fala aí, sofrerá detrimento, versículo 15, todavia ela será salva. Ou seja, se você tem um fundamento que é Jesus, você será salvo, independente da sua religião. Se você crê em Jesus Cristo, e aqui eu quero deixar claro que o crer não é no sentido da existência, eu acredito que ele existe, mas é crer que é inerente, é intrínseco, é vinculado, não tem jeito de separar o fato de crer e de viver aquilo que você crê. A ideia do não praticante é uma ideia equivocadíssima. Se você crê numa coisa, você vive aquilo. Então, voltando, se você crê em Jesus Cristo, tem ele como fundamento, ou seja, você pratica a obra de Jesus Cristo, o edifício que você constrói acima desse fundamento, que são as doutrinas, que são essas outras características secundárias ao fato do fundamento ser Cristo, você ainda assim pode ser salvo. Todavia, se o seu edifício, se as suas doutrinas elas não condizem com a palavra, se elas são equivocadas, no dia do juízo ela se manifestará e será queimada. O que sobrará vai ser um homem salvo. Sim, com detrimento da sua doutrina, mas salvo. E aquele que viveu não só crendo que Cristo é o fundamento, mas também uma doutrina conforme a palavra de Deus, este não só não sofrerá detrimento, como também será recompensado. Ok? E é bom a gente frisar isso porque nos lembra que a nossa salvação não é por mérito.
A nossa salvação não é por causa da obra que a gente faz, não é por causa das coisas que a gente faz pelas nossas mãos. Nós somos salvos pela graça de Deus. Agora, o galardão, sim, é um mérito que é uma recompensa segundo a obra de cada um. Isso é o que a gente está lendo aqui no capítulo 3 de Coríntios. Bom, mais à frente, no versículo 16, uma outra doutrina que nós cremos é que nós somos templo de Deus, habitação de Deus, né? E ele faz isso novamente através de uma pergunta. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós temos uma grandiosidade, né? Deus habita dentro de nós. Existem pessoas que almejam, que sonham em viver aquela intimidade de Adão, que tinha Deus na viração da tarde e etc. Mas acontece que, na verdade, nenhum outro ser humano é tão privilegiado como nós, que vivemos na era da graça, onde o Espírito Santo de Deus habita em nós. E a gente vê isso ao longo do Antigo Testamento, quando, por exemplo, na época que Moisés ele fica cansado de guiar o povo, ele fala com Deus e Deus então distribui aquela responsabilidade a outros 70 homens. Você não sei se recorda, mas o Espírito de Deus foi nesses 70, inclusive 2 deles que não estavam ali reunidos, que eram Meldade e Beldade, se eu não me engano os nomes, eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a profetizar, né? E estes homens, Josué ficou com ciúme deles, foi lá falar com Moisés, vai lá, estão profetizando, e aí, Eldade e Meldade, né? E aí Moisés vai e diz assim, quem dera se todo o povo de Israel não profetizasse também, né? Isso para aqueles que já viviam no Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento, ainda que fosse por manifestações provisórias, eles tinham a compreensão de que a grande vantagem é viver como hoje nós vivemos, cheios do Espírito Santo de Deus, sendo templo do Espírito Santo de Deus, hoje e sempre. Não existe nada mais benéfico do que isso. E isso tudo dentro do contexto do que Paulo está explicando. Ou seja, ele exorta quanto à carnalidade daqueles irmãos. Ele não só exorta quanto à carnalidade, quando ele começa a mostrar o que eles deveriam fazer para serem espirituais. E o que eles deveriam fazer para serem espirituais? Compreender que eles são meros cooperadores, que Jesus Cristo é o fundamento da nossa fé, que Deus é que dá o crescimento e que, independente de termos uma opinião ou outra diferente, que é o caso do próprio Paulo e Apolo, que tiveram papéis diferentes aí nesse processo de construção da igreja de Deus em Corinto, eles teriam as suas obras manifestas no dia do juízo, onde nesse dia as suas obras seriam manifestas para mostrar se eles eram dignos de serem recompensados ou se aquilo deveria ser queimado, sofreriam um certo detrimento, mas haveria também a salvação para eles, desde que o fundamento deles fosse Cristo Jesus. E continua dizendo que nós somos o templo de Deus e que no versículo 17 nós não deveríamos destruir o templo de Deus, porque quem fizer isso, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Aqui eu consigo entender que nesse versículo a palavra santo, ela nos dá uma ideia que a palavra destruição é o oposto dela. Você concorda comigo? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então dá a entender que destruição e santo, aqui nesse momento, são palavras opostas, né? Há um antagonismo. Então, destruição neste contexto se referiria, no caso, a uma vida sem santidade, a uma vida realmente que não condiz com a santidade, uma vida em pecado, né? Resumidamente. Então, logo a destruição seria isto. No versículo 18, ele fala: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse mundo, faça-se louco para ser sábio. E depois disso ele cita 2 passagens do Antigo Testamento. Ele faz isso porque nós temos aqui uma fala, pense aí no contexto de toda a palavra, né, de Coríntios 3, Paulo está ensinando eles que esses fundamentos, essas diferenças que eles tinham doutrinárias,
tendo em vista que cada um extraía de um líder a sua doutrina, eles não deveriam ter uma vaidade de pensar que eles são melhores do que o outro. Ou seja, não se engane se você é de uma religião A ou de uma religião B e pensa ser você superior, mais sábio, mais próximo de Deus. Se isso acontecer, antes você buscar ser tolo do que manter-se nesse posicionamento de achar que você é o sabichão, o sabe tudo. Por quê? Ele cita duas passagens do Antigo Testamento. A primeira que ele cita está em Jó capítulo 5, versículo 13, que é o que ele cita no versículo 19 aí de 1 Coríntios 3, onde ele fala que a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria sua astúcia. Isso você vê lá em Jó capítulo 5, versículo 13, que inclusive se você ler o contexto lá de Jó, você vai perceber que é um contexto que fala sobre o poder de Deus e sobre a busca nossa pela ajuda desse Deus que é poderoso. E em Salmos 94, versículo 11, que é a outra citação que ele faz, está no versículo 20, né? O Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Ou seja, ele trouxe essas duas passagens do Antigo Testamento para reforçar o que ele estava dizendo. Para nós não sermos altivos, nós não acharmos que por sermos da denominação A ou B, ou porque nós seguimos o líder A ou B, que nós somos maiores. Antes tenhamos um pensamento contrário. Porque cada um tem construído a sua doutrina sobre o fundamento que é Cristo. Mas quem de fato vai dizer quem está certo, 100% certo, quem está 100% errado, isso aí é Deus no dia do juízo que irá fazer isso. Claro, aqui eu não estou abrindo um precedente para você viver uma doutrina herética. Sua doutrina, obviamente, ela precisa condizer com a palavra de Deus. Mas existem aspectos doutrinários, de aplicação pessoal mesmo, que podem sim surgir uma dupla interpretação, né? Não haver passagens suficientes que nos deixem à vontade para afirmar 100% uma coisa ou outra. Então, obviamente, isso pode surgir diferenças de opiniões, de interpretações. Posso pensar uma coisa, você pode pensar outra, cada um tem um conjunto de argumentos para aquelas duas ideias, mas está tudo bem. As duas pessoas serão salvas, desde que essa doutrina elas tenha embasamento bíblico e que nós temos Jesus como fundamento da nossa fé. Agora, a pessoa que se desvirtua totalmente de uma religiosidade, de uma vida que doutrinariamente afasta ou divide Jesus com outros deuses na posição, no papel de fundamento, ou até doutrinariamente mesmo, na parte do edifício, constrói uma doutrina totalmente diferente daquilo que a palavra de Deus diz, aí sim nós estamos falando de alguém que nem salvo foi, porque esse convencimento para a salvação é algo que vem do Espírito Santo de Deus, né? Continuando aqui, ele completa o versículo 21, portanto ninguém se glorie nos homens, né? Tudo é vosso. Aí cita ele, Apolo, Pedro, o mundo, a vida, tudo é de vocês, mas vocês todos são de Cristo. Então o Paulo, o Apolo, que eles brigavam para ver de quem era de quem, eles não tinham que ter esse pensamento, porque tanto Paulo quanto Apolo e eles estão no mesmo patamar, tudo é vosso. Todos nós, Paulo, Apolo e todo mundo, é de Cristo e Cristo de Deus. Ok? Olha que interessante que nos primeiros 3 capítulos você tem citações de Paulo ao Antigo Testamento. Algumas pessoas aí que às vezes ignoram o Antigo Testamento, né? Mas reparem que o Novo Testamento e boa parte das cartas e do posicionamento dos apóstolos é firmado no Antigo Testamento. Então é importante a gente valorizar isso também. Fazer alguns comentários aleatórios com relação aos versículos aqui. Por exemplo, como eu já disse no versículo 9, quando ele fala sobre o fato de sermos cooperadores, avalie isso numa perspectiva onde no reino de Deus não há espaço para estrelismo. Eu sei que como seres humanos nós temos de forma cultural, de forma até vaidosa, nós damos mais valor e visibilidade a determinados ministérios.
como um pastor, às vezes um ministro de louvor, um missionário, e acabamos não valorizando outros em detrimento a estes, né? Porém, isso é humano, porque na visão de Deus, na perspectiva de Deus, a importância da sua parcela na obra do reino de Deus, ela não possui nenhuma relação com a sua exposição, com o fato de você subir no altar e aparecer para muitas pessoas. Existem algumas pessoas que vão ter esse papel, igual Paulo, igual Apolo, que tiveram papéis na obra de Deus de exposição natural. Alguns vão ter, mas outros não. Outros vão trabalhar nos bastidores, outros vão ajudar em orações, outros vão ajudar financeiramente, outros não vão aparecer. Todavia, a importância deles é equivalente, desde que estejam fazendo a obra de Deus, é equivalente para Deus. Deus não tem essa visão cultural, vaidosa, de valorizar mais um ou outro por causa disso. Na verdade, o que Deus se agrada mesmo e irá recompensar é aquele que trabalha mais naquela obra que o próprio Deus determinou para aquela pessoa. Beleza? Versículo 19 também, quando Paulo fala sobre a sabedoria do mundo é loucura diante de Deus, ele não está, obviamente, nos ensinando a negligenciar o conhecimento. Pelo contrário, ele está dizendo sim para nós buscarmos conhecimento, todavia nós não podemos fazer desse conhecimento glorificar esse conhecimento, né? Colocar ele no patamar que ele não está. Nem dá mais valor ao mensageiro de uma mensagem do que a própria mensagem, né? Então não dá valor a Paulo, a Apolo, além da mensagem que os dois estavam trazendo. Então é nesse sentido, busca o conhecimento humano sim, só não coloca ele acima do conhecimento que Deus te dá, ok? No verso 1, presta atenção nisso aqui, no verso 1, o Paulo fala assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Presta atenção nisso que eu vou te falar, que isso aqui é muito importante. Nós temos, nossa cultura, um péssimo hábito de, na hora de exortar ou de ensinar, nós elaborarmos uma espécie de julgamento e falar a seguinte palavra: isso não é crente não, por causa da pessoa ter cometido algum erro. Ou seja, nós estabelecemos um juízo sobre o fim eterno daquela pessoa, se ela vai ser salva ou se ela vai para o inferno, porque ao dizer que ela é ou não é alguma coisa, eu estou determinando isso. E tudo isso por causa daquele equívoco, daquele erro que a gente sabe daquela pessoa. Só que, irmãos, Paulo ele está chamando os irmãos de Corinto de carnais, mas todavia ele chama eles de irmãos. Paulo não está dizendo aqui que aqueles irmãos em Corinto eram irmãos, pessoas não crentes, não regeneradas pelo Espírito Santo. Ele não estava estabelecendo esse juízo sobre eles. O que ele estava dizendo é que, em um determinado aspecto comportamental deles, eles estavam agindo como carnais. Não que eles sejam aquilo, porque eles já não são mais. Eles foram regenerados pelo Espírito Santo de Deus. O próprio Paulo diz que estava lá, que os ensinou o leite, né, o básico dos rudimentos da fé cristã. Então eles não deixaram de ser cristãos por isso, mas eles tinham que corrigir aquele aspecto de comportamento, porque aquilo estava sendo algo que não diferenciava eles dos demais que não vivem a regeneração. Entende? Então é muito importante isso. Como eu disse, o capítulo 3 seria uma aula sobre exortação, né? Então veja que Paulo realmente sabe realizar essa exortação. No verso 2, só reafirmando a fala sobre o leite, né? Que ele deu leite para eles e não manjar, eu cito aqui Hebreus capítulo 5, versículo 12, que diz o seguinte: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Que é uma passagem para reforçar o porquê eu digo que aqui nesse momento, quando ele fala sobre leite e manjar, ele está lidando com o básico, ou seja, eles estavam sendo ensinados o básico da fé cristã e eles não podiam avançar a algo mais
sólido, né, algo de mestre mesmo, porque eles ainda estavam barrados por esse comportamento carnal, ok? Outra coisa, outro comentário aqui do verso 5, quando ele diz, pois quem é Paulo e quem é Apolo, quem dera, meus irmãos, se todos os líderes, todos os pastores tivessem essa humildade, né? Ele próprio, Paulo, fala sobre ele. Quem é Paulo? Um reconhecimento, entendimento claro de que ele nada mais é do que um mero cooperador no reino de Deus. Ok? Já citei aqui no versículo 12, né? Para não deixar faltar nada, sobre a questão dos materiais ali, né? Ouro, prata, pedras preciosas, que são materiais resistentes ao fogo, enquanto a madeira, a palha e o feno são materiais que eles se queimam, né? Eles acabam com o fogo. Aqui fazendo realmente uma alusão ao fato das doutrinas, que elas às vezes são doutrinas que não são sustentadas pela palavra, mas são sustentadas às vezes por argumentação persuasiva. Isso será retirado no dia do juízo, isso será queimado no dia do juízo. Enquanto aquelas doutrinas que realmente fazem parte daquilo que é da palavra, com certeza, ele não só se manterá, como aquele que prega essa doutrina será recompensado. No verso 15 também, nós temos aí nessa questão do fogo, né, de que a obra da pessoa vai se queimar e sofrerá detrimento. Eu quero que você preste atenção no que eu vou te falar aqui. Esse fogo, ele não tem nada a ver com a salvação. Esse fogo aqui, como eu disse, é uma forma de Deus manifestar a sua perfeita justiça com relação a essas doutrinas, com relação à crença da pessoa. Nós estamos falando aqui no juízo no sentido de quem vai para o céu ou no inferno. É um juízo só para quem vai para o céu. E esse juízo aqui, esse fogo aqui, é um fogo que realmente faz essa lapidação aí nesses entendimentos doutrinários, esse entendimento comportamental que se baseia através da palavra. E a salvação, porque no verso 15 diz, mas o tal será salvo, mostra mais uma vez que aqui não se refere à salvação, porque a nossa salvação ela é mediante a graça de Deus. Então não coloque a sua salvação ou a salvação do outro em xeque toda vez que você vê a pessoa ou você mesmo cometer um pecado. Reconhece o pecado, pede perdão a Deus e segue em frente. Por quê? A salvação não é por mérito. A salvação não é porque você tem mais dias sem pecar. A salvação é porque você reconhece realmente que você é um pecador. E Deus, que operou uma obra maravilhosa em Cristo Jesus para nos salvar, nos deu essa oportunidade, nos deu esse privilégio, essa salvação, essa graça, né, mediante a fé e não mediante a obras, não é isso? Então, mais uma vez, reforçando essa grande verdade da fé cristã, ok? Outra coisa também, no verso 16, detalhe, antes de passar para o verso 16, outra coisa relacionada a esse fogo. Esse fogo aqui, ele não se encaixa na ideia da doutrina do purgatório. Por que eu estou dizendo isso? O purgatório é uma doutrina, por exemplo, da Igreja Católica, né? E eu estou citando aqui que essa passagem ela não se refere, esse fogo não se refere a isso, tendo em vista que esse fogo aqui ele não é uma espécie de ato purificador ou punitivo. Ele, na verdade, é um ato probatório, é um ato para realmente provar a doutrina das pessoas. E isso, repara bem no que eu vou citar aqui para vocês, não é restrito aos que morrem em pecado venial. A suposta classe intermediária entre os que entram no céu de uma só vez e aqueles que morrem em pecado mortal, que vão para o inferno, mas universais, testando os piedosos e os ímpios igualmente. Esse fogo. Este fogo ele não acontecerá antes do último dia. O suposto fogo do purgatório começa na morte. Então essa é a primeira característica de que
esse fogo aqui não é purgatório, porque este fogo aqui vai ser no dia do juízo. E a doutrina do purgatório é aquela doutrina que acontece logo após a morte. A outra coisa é que Paulo, o fogo de Paulo é para experimentar as obras, enquanto o fogo do purgatório experimenta as pessoas, os homens. O fogo de Paulo também, ele causa perda, esse detrimento aos sofredores, enquanto o purgatório da doutrina romana, causa na verdade um grande ganho, que no caso seria o finalmente céu para aqueles que passam por todo o processo de purgação, de ser expurgado. Enfim, então essas são algumas características para reforçar o fato de que aqui não está se falando do fogo equivalente ao purgatório, mas o fogo no sentido totalmente diferente, no sentido probatório com relação a essas doutrinas, a nossa crença como um todo na obra mesmo de Deus, ok? E concluindo, versículo 16, quando fala que nós somos o templo de Deus, vós não sabeis que sois o templo de Deus, nós aqui podemos pegar essa referência e relembrar aqui que somos nós o templo de Deus. Somos nós que somos a habitação de Deus. Eu estou gravando essa aula aqui num período, num contexto de pandemia mundial, onde as igrejas, inclusive, estão fechadas, tendo que, por exemplo, utilizar esse recurso tecnológico para poder ainda manter um contato, um estudo da palavra, uma possível comunhão, ainda que limitada. Isso é bom que nós venhamos a entender que nós somos a igreja, que mesmo sem o templo, que aliás é o lugar mais apropriado para a igreja de Deus se reunir, todavia a igreja continua viva se todos os templos, por exemplo, fossem destruídos. Nós que somos o templo de Deus. O templo, o edifício, como eu disse, ele é apropriado para o templo, pessoas se reunirem. Assim como era o templo judeu, para orações silenciosas, para sacrifício, assim como era a sinagoga para as assembleias, para as exposições da palavra, assim também o templo hoje é um lugar apropriado para nós, como igreja, se reunirmos e juntos ali cultuarmos a Deus. Beleza? Bom, concluindo aqui o nosso estudo, do capítulo 3 de Coríntios, vamos responder as perguntas, A começar pela pergunta o que significa o fogo do verso 13. Se você prestou bem atenção na aula, creio eu que você consegue responder as 3 perguntas tranquilamente. Então o fogo ele não é purgatório, o fogo ele não é o fogo do inferno, o fogo ele não é o Espírito Santo no sentido de manifestação espirituosa, como o Pentecostes, Aqui o fogo é a manifestação da justiça perfeita de Deus, que irá, de maneira probatória, provar, testar as nossas doutrinas, as nossas crenças, sendo elas baseadas no fundamento que é Jesus, tendo elas também um reflexo da palavra de Deus, nós seremos recompensados por isso, a obra será recompensada. Mas a obra, a doutrina, o edifício construído por doutrinas não fundamentadas em Jesus, principalmente, não vai nem passar por esse fogo, mas as doutrinas que até têm Cristo como fundamento, mas todavia são doutrinas equivocadas ou baseadas em fundamentos humanos, isso tudo será queimado, não será validado, não passará por essa prova desse fogo probatório de Deus, ok? Isto é o fogo do verso 13. E creio eu que, se você conseguiu captar aí, a pergunta número 2 também está respondida, Pessoas católicas podem ser salvas? Trouxe essa polêmica aqui, mas que na verdade, tendo em vista esse capítulo, nós cremos que não só as católicas, mas todas as outras pessoas que creem em Jesus como fundamento da sua fé serão salvas. Nesse crer, existindo, reforço, a prática, não existe esse crer, eu acredito que existe, mas não vivo. Isso aí é a mesma coisa que não crer. É crer porque aquilo reflete naturalmente a prática de vida daquela pessoa. Então, crendo que Jesus é o fundamento da fé daquela pessoa,
seja qualquer religião, ela vai ser salva. Existem pessoas dentro da doutrina cristã evangélica que não serão salvas, que vivem dentro dessa doutrina, mas não praticam, assim como na igreja católica ou em qualquer outra igreja. Então tenham essa mentalidade. Não faz como Paulo disse, né, no verso 18, não se engane a si mesmo, não se sinta sábio acima dos outros porque você é de doutrina A ou B. Nós somos irmãos, cooperadores na obra de Deus, juntos. A católica, a protestante, a qualquer doutrina que hoje existe, ela veio depois deste texto. Ela veio depois dessa palavra aqui. Então entenda isso. Isso são rótulos que o próprio homem criou. Mas claro, as doutrinas serão testadas. E as doutrinas que não estiverem se embasando no poder do Espírito Santo de Deus, que é através da palavra de Deus, elas serão queimadas em detrimento àqueles que vivem essa doutrina, que vivem essa obra, e não serão recompensados, que são aqueles que realmente vivem uma doutrina baseada na palavra de Deus e no poder do Espírito Santo de Deus. Ok? Bom, e terceira coisa, somos templo de Deus e quem destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Essa afirmação é encontrada no verso 17, se refere aos suicidas? Essa é a pergunta 3, né? Não diretamente. Quando nós falamos aqui que a destruição ela está de maneira antagônica à santidade, a palavra santo, ela está sendo oposta à palavra santo, todo ato que destrói a santidade, ela está vinculada a essa destruição aqui. Então, o suicídio é uma? Bom, você vai destruir o seu corpo, acabar com o seu corpo e você não vai praticar a santidade com esse ato. Mas não é uma particularidade, ele não está falando aqui o texto focado no suicida. Ele está focando na santidade. Lembra de ver o texto no contexto. Ele está falando sobre o homem carnal e sobre o homem espiritual. Nesse contexto, ao chegar nesse momento, ele está argumentando com eles que você é templo do Espírito Santo, que os irmãos em Corinto são templo do Espírito Santo e que eles deveriam ter isso em mente. Ter em mente que eles precisam buscar a santidade e o oposto a isso, eles estarão destruindo o templo de Deus, que é o próprio corpo deles. Ok? Então, em outras palavras, a destruição é o pecado, Aquilo que destrói é realmente a santidade, que é o inverso, o oposto à santidade, que é essa vida profana, essa vida em pecado. Beleza? Amém, meus queridos. Estudamos aí o capítulo 3 de 1 Coríntios. Deixa a palavra de Deus borbulhar aí na sua cabeça, no seu coração. Ficou com dúvida? Algum aspecto não ficou tão claro para você? Faz um comentário aqui embaixo do vídeo para a gente poder ir respondendo, tendo o entendimento da palavra de Deus, sendo iluminado pelo Espírito Santo de Deus para realmente ter o entendimento da palavra. E vamos continuar o estudo. Nós terminamos aqui o capítulo 3, entendendo que realmente é um texto sequencial. Os assuntos estão aqui juntinhos, não tem nada picado. A gente está aprendendo com o apóstolo Paulo diversas verdades que nós devemos aplicar no nosso dia a dia. E que isso seja constante. Que nós, como igreja, sejamos fundamentados na doutrina dos apóstolos, que é a palavra de Deus. Amém? Então nos vemos aí no próximo estudo. Fiquem com Deus, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês.